Como o senhor vê essa crítica que se faz muito dura? O Brasil segue aquilo que a ONU segue. Se a ONU considera terrorista, considera terrorista. Se não, não. Né? Ainda que o Lula tenha falado em terrorismo, ainda que a resolução do Brasil tenha falado em terrorismo. Mas não qualifica o movimento. Porque é complicado isso, veja bem. Podia citar vários exemplos, vou me limitar aqui à região. Você que acompanhou sempre a política externa brasileira e sabe como havia pressão para que o Brasil declarasse as Farc um movimento terrorista. Hoje as Farc fazem parte, não as Farc, mas grande parte das Farc fazem parte do parlamento e alguns até do governo colombiano, através de uma negociação que possibilitou a paz, uma paz relativa ainda, mas a paz, na Colômbia. Então, como dizia o Kofi Annan, você não negocia com o seu amigo, você não negocia com o adversário, com o inimigo. Então, quer dizer, essa eu acho que é uma explicação, não é a única. Mas você tem que fazer isso por quê? Porque se você vai... Vou pegar um exemplo qualquer, não quero ser citado literalmente, que pode ser postado, mas pega Índia e Paquistão. O que para um é um movimento de libertação, para o outro é um movimento terrorista. Então, por isso que a gente só segue a ONU. A ONU nunca conseguiu fazer uma definição de terrorismo. Porque, por exemplo, muitos países, inclusive países árabes, dizem, bom, o movimento de libertação nacional não é terrorismo, como o CNA, o Conselho Nacional Africano do Mandela, durante muito tempo foi classificado como movimento terrorista. Por quem? Então, é difícil você dizer. Assim como os britânicos chamavam o Irgun do Menachem Begin de terrorista. E teve o ataque, né? Ao King David, do Hotel King David. Assim como o Ben Gurion falou, eu vou afundar o seu navio. E afundou. O navio Altalena, que estava, né? E era terrorista. É complexo. Então, eu acho que, digamos, você pode dizer que o ato é um ato terrorista, mas para classificar o grupo, porque o Hamas também tem várias coisas, tem um braço armado, tem uma parte política, tem as pessoas... Então é difícil você fazer uma classificação única, e até porque você corta todo o diálogo, aquilo que eu já disse. Quando você for fazer a paz, você vai ter que conversar com alguém. Quer dizer, a ideia de que você vai eliminar, que eu já ouvi, o Hamas como Estado Islâmico, é um erro. O Hamas, claro que ele não representa o povo palestino, mas ele é embrenhado na população. Tanto que nenhum país árabe, mesmo os países árabes que não gostam do Hamas, que temem até uma influência do Hamas, como o Egito, como a Arábia Saudita, mas eles não entram nessa... Aliás, a Turquia também não, o turco também não. O Erdogan se negou a classificar o Hamas de terrorista. Vai além disso, a Turquia reconhece o Hamas, recebe os representantes, não reconhece como Estado, mas reconhece, recebe representantes do Hamas. Isso não relativiza o crime cometido agora, eu estou dizendo... Aliás, nunca. Que se alguém estiver achando isso, não está entendendo nada da Mas conversa. as pessoas misturam isso, sabe? Sim. Agora, por exemplo, a Noruega. Quer dizer, quando ela começou a negociação que levou a Oslo, né? Aliás, começou antes de Madrid e tal, mas que eles que se empenharam muito, lidava com a OLP. Eu não sabia te dizer exatamente de todos, mas a OLP, durante muito tempo, foi considerada um movimento terrorista. E foi a negociação que transformou isso na autoridade palestina, que é visitada por... E praticou efetivamente atentados terroristas? Efetivamente. Então... Atentados terroristas. Vamos mudar um pouquinho? Vamos. Voltar à China. Está longe, mas perto. É o maior parceiro comercial do Brasil. Sim. Ao que parece, os Estados Unidos se arrependeram de planejar a transformação da sua industrialização em pós-industrialização, tendo a China como instrumento disso. Vocês falaram do Henry Kissinger, das relações mencionadas no On China, que é o famoso livro do Henry Kissinger, na sua aproximação dos diálogos com Zhou Enlai e depois com Deng Xiaoping. Hoje se lê inúmeros textos de gente dos Estados Unidos apostando que um conflito com Taiwan possa ser uma maneira de refrear o crescimento da China. E que isso seria bom para os Estados Unidos. Eu já li mais de um paper nesse sentido, que me parece uma loucura. Como é que o Brasil se colocaria diante de um conflito entre a China continental e Taiwan? Fica pró-China ou não? Ou
Olha, eu vou te dizer, digamos, a nossa posição básica. A gente reconhece a integridade territorial da China e a gente pratica a política de uma só China. Okay. Então, que foi, aliás, importante, a condição para que houvesse o restabelecimento de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil acabou reconhecendo muito antes, na verdade, né? O Geisel, mais uma vez, sim, revelando capacidade estratégica, ele viu para onde as coisas estavam andando e 4 anos, acho que 4 ou 5 anos antes dos Estados Unidos... E a ONU também, né? Taiwan não tem representação na ONU. Não tem. Não, aliás, Taiwan, quer dizer, a China... Bom, enfim, essa é uma longa história, mas você vê como é que é irônico. É quando a aspiração do Brasil de ser membro permanente do Conselho de Segurança, que o Roosevelt apoiava, aliás, ele propunha até quase, né? Depois ele morreu. Em grande parte, não é a única explicação, mas em grande parte há outras explicações. O Stalin era contra, o Churchill também era um pouco contra, porque ele queria mais um equilíbrio, mais força para a Europa, né? Mas enfim. Mas então que os Estados Unidos, na realidade, optaram por apostar as fichas na China nacionalista. Graças a isso, eles têm hoje a China popular, né? Aliás, até justo, porque é um dos maiores países do mundo, né? Se é que tem, justo mesmo. Aliás, o presidente Lula hoje falou contra o veto, também, que é uma coisa... Sim. Enfim, o Conselho de Segurança tem que mudar. Quer dizer, não tem sentido uma resolução que é aprovada por 12-1 ser vetada. E a Rússia faz a mesma coisa também, e a China fará se tratarem do assunto dela. Eu acho que esse não é o caminho, até porque quando o veto terá sido sempre discutível, mas você pode compreender que na esteira da Segunda Guerra Mundial, já com áreas de Guerra Fria, embora não tivesse formalmente começado, o veto foi, sobretudo, uma exigência do Stalin, né? Ele fosse preocupar que, digamos, uma coisa que significasse um ataque direto, quer dizer, a Rússia. Então, a Rússia vetava. Tem até um certo sentido na época. Mas hoje você veta sobre qualquer coisa. Você tem uma resolução sobre pandemia, tem veto, porque... mas não tem tanto veto, porque tem o veto oculto, porque o cara anuncia que vai vetar, a resolução já não passa. Antes, né? Pandemia, sobre o clima, sobre as questões mais variáveis. E mesmo essa de Israel ou da Ucrânia, a Ucrânia é um pouquinho diferente, porque é o interesse imediato da Rússia. Do Israel não era... Quer dizer, você não pode dizer que a segurança dos Estados Unidos está ameaçada. As preferências, alianças dele podem estar, mas não... Então, e é uma pena, realmente, porque a resolução brasileira, como você lembrou, foi não só muito hábil, mas ela realmente procurou ser uma conciliação, né? Tanto que, enfim, países então, assim, bloco ocidental, todos eles apoiaram, a Rússia se absteve, um esforço muito grande e nada.